Esse cara era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. 30 anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 tem dificuldades e convence ele a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo. Não deixe de se inscrever e deixar o like para fortalecer o canal. Agora bora pro vídeo. O filme começa com um trecho de uma corrida antiga de Fórmula 1. Logo vamos ao presente, onde conhecemos Sonny Hayes, um ex-piloto de Fórmula 1 que agora corre pela NASCAR, onde está acontecendo o Grande Prêmio de Daytona, que é uma corrida de 24 horas. Enquanto ele descansava, ele descobre que seu companheiro de equipe perdeu a liderança e agora está em sétimo, mas seu chefe de equipe precisa que ele recupere essas posições perdidas. Ao assumir o carro, a brincadeira começa, com Sonny ultrapassando vários carros como se estivessem parados, e deixando sua equipe com um sorriso de orelha a orelha. Depois de ficar parelho com a equipe rival que liderava a corrida, ele dirige bem agressivo, fazendo com que o coitado saia para fora da pista com uma freada inesperada de Sonny, conseguindo assim tirar seu rival da jogada e liderando a prova. Ao amanhecer, ele é substituído e avisa o cara para não perder a liderança recuperada. Mas o cara que vazou para fora da pista queria tirar satisfação com Sonny achando que a culpa era dele. Nisso já estava esperando o momento certo com uma ferramenta em mãos, caso ele viesse para cima dele. E esse é o famoso ditado de que toda ação tem uma reação. Mais tarde, com o fim da corrida, sua equipe vence o Grande Prêmio. Se preparando para partir, Sonny pega suas coisas para seguir para outra aventura, mas seu chefe de equipe tenta convencer, ele até recusa levar o troféu, mas aceita o cheque do bônus que nada mais é que $5.000. Como uma última tentativa, o cara tenta convencer ele a ficar para a próxima temporada, mas ele agradece e segue o seu destino. Mais tarde, enquanto ele planejava sua próxima aventura, um cara chamado Ruben começa a fazer umas perguntas pro cara, chegando a pedir seu celular emprestado para fazer uma ligação. Mas nisso logo vemos que esses são velhos conhecidos. Ele foi companheiro de equipe de Sonny, na sua época de Fórmula 1. Ruben conta que adquiriu uma equipe de corrida da Fórmula 1, porém o cara está com uma dívida gigantesca de 350 milhões, e já estão na metade da temporada sem marcar sequer um ponto. Ruben pede sua ajuda para correr em sua equipe, mas Sonny diz que tem outros pilotos experientes como na Fórmula 2. Então Ruben diz que ele não tem tempo para pegar alguém de simulador ou novato, e que ele precisa começar a chegar pelo menos em 10º, ou perderá sua equipe no final da temporada. Sonny diz que acompanha a equipe de Ruben, a APIC GP, e diz que os carros são lentos. Ruben diz que a equipe está trabalhando em atualizações para melhorar seus carros e ficar mais velozes. Nisso o empresário mostra uma revista na época que eles corriam juntos, e que ele teria a possibilidade de realizar o maior sonho de ser campeão mundial de Fórmula 1. E em seguida oferece uma passagem aérea para Londres, acreditando que Sonny irá ajudá-lo. Ao se despedirem, o piloto pergunta à garçonete se um amigo oferecer uma proposta boa demais para ser verdade o que ela faria. Ela pergunta se tem grana envolvida, mas ele diz que não. Então ela pergunta se tem a ver com o quê, deixando Sonny pensativo na proposta. No dia seguinte, já na Inglaterra, no circuito de Silverstone, um piloto está fazendo seus treinos. Para o que a equipe de engenheiros precisam melhorar no carro, Joshua diz para sua engenheira que se chama Kate, que o carro não está legal e não vai muito bem nas curvas. Em seguida, seu empresário e social media conta que Ruben não está bem em relação à equipe e pode abrir falência, deixando o jovem piloto preocupado com sua carreira. Então seu empresário manda ele dar o seu melhor para chamar a atenção de outra equipe ou ficará desempregado. Enquanto Caspar fazia seu discurso motivacional sobre a má temporada da equipe, ele avista Sonny que aceitou o convite de Ruben e que também é apresentado para sua equipe. Joshua tenta fazer umas gracinhas com o veterano achando que ele veio para tomar seu lugar. O jovem piloto tenta intimidar, mas Sonny sai de todas suas provocações o deixando no vácuo. Ruben diz que ele irá fazer o teste, mas a equipe fica desacreditada que ele irá conseguir. Então, para provar sua experiência, ele pede os mesmos acertos de Joshua. Caso conseguir um segundo mais baixo, ele corre pela equipe. Alguns minutos depois ele se prepara e sai para a pista, e ele tem que ser melhor que seu companheiro de equipe na volta. A equipe ainda desacreditada faz uma aposta de que ele vai se dar mal, mas ele acaba ouvindo pelo rádio e manda aumentar a aposta. Ele chega a rodar na pista, ainda se acostumando com o carro, mas em seguida ele se recupera e continua o traçado. Depois de ter algumas dificuldades nas curvas e ficando fora do tempo, ao chegar na última curva ele pega muita zebra e perde aderência, fazendo com que ele bata contra o muro e despedaçando o carro. A equipe e o socorro chegam, mas ele sai do carro tranquilo e aponta os erros que ocorrem no carro, e por incrível que pareça mesmo com isso tudo ele conseguiu bater o tempo de Joshua por 5 centésimos de segundo mais rápido, e isso deixa Ruben feliz. Mais tarde, Joshua vai a caminho até o encontro de Bernadette, que é sua mãe, onde se preparam para o jantar. Nisso ele conta suas preocupações de sua carreira,
caso a equipe não consiga pontuar nessa temporada, faltando 9 corridas, e que também não está satisfeito com a presença de Sonny na equipe. Mas sua mãe o incentiva dizendo para ele não ligar para o redor dele, e que ele precisa fazer é apenas pilotar. Na sede da empresa, Ruben apresenta as instalações, os funcionários e os setores de tudo que ocorre ali dentro, desde o desenvolvimento dos carros. Joshua, ao chegar com sua mãe e empresário, já começa a se sentir desconfortável ao ver a foto da dupla na entrada. Na coletiva de imprensa, o jovem piloto provoca ao vivo, e como se não já bastasse um jornalista que sabe de toda a vida de Sonny, faz perguntas sobre todas as suas frustrações de sua vida depois do acidente. Mas isso não abala o cara, que tem um baita controle emocional, e se caso perdesse a cabeça ali mesmo ficaria ruim para ele e para a equipe. No cair da noite, ele não consegue dormir, provavelmente pensando no passado, mas isso não abala o cara que em seguida se exercita no meio da madrugada e ainda estuda cada detalhe da pista onde será a corrida. No dia seguinte, bem cedo, ele é o primeiro de todos a chegar ao autódromo, onde faz um cardio. Joshua chega ao local e vê que ele chegou bem antes da equipe dele mesmo. Isso acaba deixando o jovem pensativo. Mais tarde, na sala de concentração antes da corrida, a mãe do jovem diz para ir pedir desculpas pelo caso que aconteceu na coletiva de imprensa, mas o garoto fica relutante em não pedir. Mas a mãe, aparentando ser casca grossa, faz com que o jovem peça desculpa contra sua vontade. Sonny até aceita as desculpas, mas para ele tanto fez tanto faz. A equipe começa a se preparar para o Grande Prêmio de Silverstone e também vemos grandes nomes como Norris, Verstappen e outros. E galera, o elenco do filme, contaram com a consultoria e treinamento de Lewis Hamilton. O filme também usou carros de Fórmula 2 adaptados, filmou durante corridas oficiais, utilizando câmeras de celular em alguns momentos, e incorporou imagens de pilotos reais e dublês em cenas de ação. Voltando pro vídeo, Ruben apresenta Sonny a Peter Bunning, que é um membro do conselho e investidor da equipe de Ruben, mas não entende nada de automobilismo, e esse cara acaba se dando mal no final do filme. Então fiquem até o final do vídeo para vocês entenderem o que vai rolar. Então vamos pro aquecimento da corrida. Quando os pilotos se alinham no grid de largada, na volta de apresentação, Sonny passa um perrengue por não conseguir sair com o carro, deixando a equipe com cara de tacho. Então ele consegue sair para a volta de apresentação com pneus macios, enquanto o geral vai de médio, e isso faz com que ele vá mais rápido, passando como num videogame. Não aguentando muito, seus pneus começam a ficar gastos e pede para ir pro boxe. Nisso os dois carros da mesma equipe entram junto nos boxes, o tempo de pit stop é prejudicado. Assim os dois carros entram de volta na corrida em último lugar. Sonny acaba saindo perto do Joshua, aumentando a tensão. Joshua faz de tudo para ultrapassar, mas Sonny bloqueia, e em seguida ele reclama pelo rádio, pedindo pro veterano deixar ele ultrapassar. Então os dois ficam disputando roda com roda, até que o previsto acontece, os dois vão para fora da pista e ficam fora da corrida. Joshua fica furioso reclamando do pit stop lento e da pilotagem de Sonny, e parte para cima dele querendo tirar satisfação. Ele vai atrás do veterano querendo descontar o que aconteceu, mas ele não dá a mínima. Sonny joga real para ele, que ninguém ali parece ligar para a equipe, e se ele quiser ultrapassar vai ter que fazer melhor. Depois do caos na pista, Sonny vai para sua banheira com gelo. Jody fica sem graça depois de perceber que ele estava ali sem roupas, e não demora a ir embora. Ruben aparece furioso querendo saber se aquela batida foi de propósito, tipo acerto de contas do passado. Então ele fica desesperado, porque há muito dinheiro em jogo. Mas Sonny diz que o problema não é pessoal, e diz que o carro da equipe é lento. Muito tempo depois, o veterano aparece na fábrica da equipe, e espiona Kate desenvolvendo um novo modelo de asa dianteira, que fará o carro ficar mais rápido. Então ele convida ela para tomar um gelo, para meio que saber o que andam falando dele pelas costas. Kate é sincera e fala a verdade para ele, acham que ele é um piloto mimado, então Sonny abre o jogo, o problema não é ele, e sim o carro da equipe, é pesado, sem fôlego nas retas e não aguenta o tranco nas disputas corpo a corpo. Para ele o jeito é construir um carro que aguente o tranco até nas más condições. Mas Kate diz que só irá pensar nisso quando ele completar uma corrida completa, e depois vai embora. Os dias vão se passando, e Sonny e Joshua treinam duro, cada um de sua maneira, o veterano com sua corrida e outros métodos mais simples. E o novato de modo mais atual, usando a tecnologia ao seu favor, cada um tenta provar o seu valor de jeitos diferentes. Mais tarde da noite, o novato fica curioso sobre o passado de Sonny, resolve assistir um documentário sobre ele, e descobre a verdade que ninguém contou. A carreira de Sonny tinha acabado depois de um grave acidente sinistro no GP da Espanha de 1993.
Então ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Enfim chega o Grande Prêmio da Hungria, a equipe se reúne para discutir as suas estratégias, e sempre com apenas 2 planos na mesa, plano A com pit stop e o plano B com 2. Mas Sony com sua paciência manda real, às vezes você tem que inventar um plano a mais no meio da bagunça. A corrida se inicia e o pneu de Sony fura depois de passar por detritos na pista, a equipe coloca pneus duros, mas ele quer os macios, porém a equipe ignora, então ele se recusa a sair dos boxes, depois de deixar a equipe desesperada, ele cede os pneus macios. E depois disso Sony deixa logo avisado para eles se prepararem que ele vai parar de novo. Só que ninguém entende o que ele vai fazer. Mais tarde, no meio da corrida, ele bate de propósito e danifica sua asa dianteira, o que traz o safety car para a pista. Isso faz com que Joshua, que estava bem atrás, se aproveitar da confusão e ganhar algumas posições. Como se já bastasse, Sony provoca outra batida estratégica e faz o safety car entrar na pista mais uma vez. Com isso, Joshua sobe mais nas posições e faz a equipe marcar o primeiro ponto, terminando em 10º lugar. Um ponto sofrido, mas ponto é ponto. Joshua fica bobo e tenta agradecer, mas Sony não liga para ele e diz que é só um ponto, e vai embora, como se não tivesse feito nada demais. Isso arranca uns elogios da Kate. Antes da próxima corrida, Sony vai para o simulador onde fica horas tentando ajustar cada detalhe do carro, como se estivesse montando um quebra-cabeça, enfim dá certo e ele acaba encontrando a configuração certa. Nisso Joshua observa o esforço do veterano e um respeito começa a surgir dentro dele. Após isso, Kate dá as boas notícias, as atualizações que Sony pediu vão estar prontas até o Grande Prêmio da Holanda, mas o próximo GP ainda é na Itália. E também vemos que em pouco tempo Sony ficou mais próximo de Dodge e da Jod, indo correr com os dois. No dia da corrida na Itália, a equipe se reúne para passar as estratégias, Sony chega novamente com seus planos, e fala que todos vão estar de olho em Joshua, por conta da última corrida, pois ele virou o menino de ouro da equipe, o plano é que Joshua tentaria vencer. Então a corrida começa e Sony erra o traçado à pista e fura o pneu bem no início da corrida. Isso tá mais para uma tradição, mas isso foi tudo de propósito. Ele vai para um rápido pit stop e o safety car entra na pista, enquanto o pessoal da Fórmula 1 limpam a pista. Então ele volta para a corrida com uma volta de atraso, na frente do Max Verstappen. É aí que Sony vira o obstáculo da Red Bull. Ele começa a segurar o carro de trás em algumas curvas. Isso permite que Joshua ganhe tempo para se aproximar da briga pela liderança. Na volta 46 começa a chover. Então a maioria dos pilotos vão para os boxes para colocar os pneus intermediários, menos o Max e o Joshua, que apostam em arriscar. Sony vai para os boxes e aproveita para colocar os intermediários, e simplesmente fica lá. Quando o Max se aproxima, ele pisa fundo e sai dos boxes na frente dele, e começa a bloquear ele de novo. Essa treta ajuda o novato a se aproximar deles, a diferença diminui rápido. Sony avisa a equipe e ao Joshua para não ultrapassar antes da reta principal. Mas Joshua, todo emocionado e impulsivo, ignora o plano e tenta passar o Max bem antes da curva. Joshua perde o controle do carro e sai decolando igual um avião. Sony, que vinha logo atrás, ao ver aquela cena, ele sai do carro para socorrer seu companheiro de equipe. Nessa situação, como piloto ou rival, é apenas um ser humano querendo salvar outro. Então ele usa um extintor e consegue tirar Joshua das chamas. Após isso, vamos para o hospital onde a parte da equipe está guardando notícias, e a mãe do garoto, com cara de choro, dá a notícia que ele está bem fora de perigo, apenas com alguns machucados. Aí a mulher chama Sony para conversar a sós. Ela põe a culpa toda pelo acidente nas costas dele, chama ele de perigoso e inconsequente, sem saber que foi o filho que fez a besteira contrariando a recomendação de Sony. Então ele apenas ouve quieto, sem revelar a verdade para ela. Mais tarde, a imprensa arma um show em volta do acidente e começa a colocar Sony contra a parede. Então Ruben tenta abafar a situação. Ele diz à imprensa que o jovem está se recuperando e que a equipe usará um piloto reserva no GP da Holanda. Enquanto isso, o jovem vê a coletiva pela TV e fica desconsolado. Enquanto a Bernadette continua com raiva por isso ter quase custado a vida do seu filho. Antes da próxima corrida, Kate instala as atualizações que Sony chorou para pedir e ela funciona perfeitamente, e ele começa a pontuar nas corridas seguintes, fazendo a moral da equipe subir. Só que Joshua assiste tudo de fora, ele começa a se preparar para voltar, com mais força de vontade e dedicação, e vemos que a idade estava pegando para Sony. Quando a equipe se reúne para debater as estratégias do GP da Bélgica, vemos que Joshua está ali para retomar a temporada. Ele é bem recebido por todos, inclusive pelo Sony. Mas tem um problema, o Sony nesse tempo que ele estava fora, havia se tornado a estrela do público, que fizeram até máscaras com o rosto dele, e isso mexe com o ego de Joshua.
Joshua fica bolado e pilota igual um touro solto na pista, e corre de um jeito agressivo, arrumando espaço onde não tem e acaba acertando seu próprio companheiro de equipe, que terminando jogando Sonny para fora da pista. Depois disso, Joshua marca os pontinhos como se nada tivesse acontecido. Depois da corrida, Sonny vai até ele querendo tirar satisfação e dizer que não deixaria o jovem acabar com a equipe daquela maneira, e se ele aprontar de novo ele tá ferrado. Então ele vira as costas e vai embora, deixando o clima pesado entre os dois, mas apesar de tudo Joshua nem liga. Já em Las Vegas, vendo que a coisa tá desandando, a Kate decide bancar a conselheira. Ela manda convites chamando os dois para um bar na cidade, mas sem deixar que desconfiassem da presença um do outro. Chegando lá, ela propõe um jogo de cartas, e o vencedor lidera a equipe na próxima corrida. Joshua aposta todas as suas fichas achando que humilhou o veterano, mas Kate percebe que Sonny deixou ele ganhar de propósito. Então rola aquele momento de que algo está no ar entre eles. Então acontece o que era previsto, os dois começam seu momento romântico, então eles se pegam e partem para dar uma relaxada. O empresário do Joshua leva ele para uma festa, toma uma cerveja, e uma jovem senta do lado puxando um assunto, mas ele viu que não estava ligando para isso, então ele arreda dali para descansar para a próxima corrida. E vemos que o empresário é uma má influência pro jovem. Mais tarde Sonny desperta de um pesadelo, depois de sonhar de novo com o acidente do passado, ele vai para a sacada tomar um ar, e Kate aparece em seguida. Então ele se abre para ela sobre o acidente do passado, que havia lhe tirado tudo, não só a possibilidade de ser campeão mundial, mas também com a cabeça, então Kate tenta confortá-lo. Em seguida, Ruben aparece de surpresa com más notícias. A FIA está investigando as novas atualizações do carro, e tudo que deu certo até agora vai ter que sair. Isso deixa todo mundo revoltado e sem saber o que fazer. No dia da corrida, eles vão para a corrida sem as atualizações, eles se preparam para a largada, mas Sonny olha em seu macacão e percebe que não tinha sua carta no bolso como de costume. E isso preocupa, já que era tipo seu amuleto da sorte. Logo após a largada, Sonny pilota com raiva e sem controle emocional, resultando em uma batida feia. No dia seguinte, no hospital descobre que a lesão na coluna foi grave, com ossos quebrados e uma possível paralisia, tudo ligado ao acidente do passado. Ruben fica furioso, porque ele não sabia desse detalhe da coluna, e se sente culpado ao colocar a vida de seu amigo em risco. Joshua, que se preparava para levar um presente, ouve tudo do lado de fora e fica decepcionado e acaba indo embora sem visitar seu companheiro de equipe. Após um tempo, Peter aparece oferecendo um cargo pro Sonny, que é chefe de estratégia. Ele diz que vai assumir o time e que novos investidores irá entrar, e que o desempenho recente foi o combustível de tudo que aconteceu. Sonny pergunta sobre Ruben, e descobre que seu amigo vai ser demitido, e isso incomoda bastante. Mais tarde, Joshua resolve que tinha que se dedicar mais ainda sem o Sonny, passando horas treinando no simulador. O jovem discute a relação com seu empresário sobre as coisas que eles faziam, e agora ele está focado no objetivo, mas seu empresário entende. Na última prova da temporada, ele incentiva toda a equipe a fazer um corridão, a mesma que Sonny costumava fazer antes das provas. Isso deixa Ruben alegre. Quando eles acabam, Sonny chega com uma papelada, um documento legal para proteger a equipe. Ele pergunta para Kate sobre o processo da FIA. Ela diz que a investigação foi abandonada, então eles podem voltar a usar as atualizações. Sonny se vira pro Ruben e diz que vai correr, mas ele se recusa a permitir. Só que Sonny convence ele de entrar em um carro de Fórmula 1 pela última vez, então ele vai para a corrida, e dessa vez ele se certifica de que agora ele tem sua carta da sorte no bolso do macacão. Então ele entra no carro e aguarda na posição de largada. Peter vê a imagem do veterano sendo anunciada e fica sem entender. Depois Sonny envia uma mensagem para ele com emoji de um dedo do meio, recusando sua oferta. A corrida começa, e a equipe começa a brilhar, com Joshua liderando e Sonny em quarto, mas a posição dele começa a ser ameaçada, já que estavam com pneus gastos e os rivais com pneus novos. Quando ele é ultrapassado, Sonny faz uma manobra arriscada, ele roda de propósito, então a corrida é pausada, a equipe troca os pneus e consertam o carro. Voltando à corrida, Sonny vira o escudeiro, ajudando Joshua a encostar no líder, que é o Hamilton. Joshua e Hamilton entram numa disputa, e os dois acabam se acidentando. Com isso o caminho fica livre para Sonny, e ele não desperdiça, assumindo a liderança e cruzando a linha de chegada em primeiro lugar, vitória histórica da equipe APEC GP. No pódio, Sonny se recusa a levantar o troféu e manda entregar a Ruben. Ele festeja um pouco com o amigo e logo em seguida sai de fininho. Após isso, Sonny comemora com a Kate e conta que agora vai buscar outro desafio, e também se despede de Joshua, incentivando o garoto a ser cada vez melhor. Dias depois vemos Sonny chegando com sua van até um rally no deserto, onde será seu próximo desafio. Uma jornada terminou cheio de altos e baixos, mas a próxima só está começando.
E aí galera, vocês têm coragem de encarar a força G e uma velocidade a mais de 300 por hora? Coloquem nos comentários. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like para fortalecer o canal.